É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para você que nos acompanha informações novas, informações atualizadas sobre a área da ciência e sobre a área da nutrição. Nós estamos na primeira semana aí, né, de estreia no nosso canal do YouTube, então, antes de mais nada, a gente já pede que você aí passe a se inscrever no canal, dê uma curtida nos nossos vídeos. E o que a gente espera com essas informações novas e atualizadas? Para você que está chegando hoje, o que a gente quer é que essas informações passem a fazer parte do seu dia a dia e que, de fato, impacte a vida sua e da sociedade do qual você convive. A gente queria agradecer muito essa primeira semana e esse impacto que teve dessa nossa nova mudança agora para o canal do YouTube e queria pedir que você continue divulgando aí o nosso trabalho. Hoje, a gente está gravando no mês de outubro, né? E a gente sabe que toda a sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente dedica o mês de outubro para falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? São várias campanhas que a gente fala sobre o Outubro Rosa e não seria diferente no nosso podcast. Então, a temática de hoje vai ser sobre nutrição e câncer de mama. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente na área da nutrição, a gente gosta muito dela, é a professora doutora Eliane Fialho, que é formada pelo FRJ, mestre e doutora em bioquímica, né, com pós-doutorado em metabolômica pelo INRA na França, já foi diretora do Instituto de Nutrição da UFRJ e hoje é professora associada do Instituto de Nutrição da UFRJ. Eliane, a gente queria agradecer muito aqui a tua presença, seja muito bem-vinda aqui conosco. Poxa, gente, eu que agradeço, né? Eu acho que estar aqui com vocês e falar um pouquinho daquilo que a gente faz com pesquisa de uma forma que a gente consiga atingir qualquer público, eu acho que é a nossa finalidade enquanto professor, pesquisador, né? Então, eu estou muito, muito honrada de estar aqui com dois grandes colegas, né? Luana, ex-aluna, Anderson, parceiro de pesquisa também. Então, eu quem agradeço de estar aqui e poder conversar com vocês, sem dúvida alguma. Muito feliz. Deu uma travada aqui, Luana, eu não estava nem ouvindo vocês, mas obrigado agora sim, Eliane, tudo bem? Agradeço muito a tua presença. Eliane, a gente sempre, no início do nosso podcast, a gente gosta de aproximar um pouquinho o nosso convidado, a nossa convidada, sobre como é que ele chega dentro desse campo da área da ciência da nutrição. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, como é que você chega na nutrição, e depois como é que você caminha para esses estudos relacionados principalmente ao câncer de mama. Sim. A nutrição foi escolha desde a adolescência, na verdade, né? Eu identifiquei a importância da nutrição quando minha mãe, na época, eu tinha 13 anos, minha mãe, na época, ficou internada, ela teve um câncer intestinal e ela teve uma necessidade de uma nutrição integral importante e isso fez a recuperação dela. Além da cirurgia, da retirada do câncer intestinal, ela teve um apoio da nutrição muito grande. Eu lembro, quando eu fui para o hospital visitá-la, a nutricionista estava conversando com ela e eu quis conhecer a sala da nutrição, e lá eu vi várias dietas e tal. Então, foi ali que me despertou a nutrição. Então, na adolescência, eu escolhi a nutrição como campo de trabalho, né? E aí veio o vestibular, eu fiz vestibular, entrei na universidade e já no terceiro período, assim, eu não tinha ideia que ia trabalhar com câncer de mama. Mas no terceiro período eu entrei num laboratório para fazer iniciação científica, que é muito comum, né, para gente que estuda em universidade pública, e eu fui fazer iniciação científica no laboratório do Instituto de Bioquímica Médica, lá na UFRJ. E nesse período, mesmo não trabalhando com nutrição, porque eu trabalhei com ciência básica, eu comecei até no laboratório, eu trabalhava com insetos, para vocês terem ideia, né? Mas todas as técnicas básicas de bioquímica eu aprendi naquele laboratório. Então, eu segui mestrado, segui doutorado. E entre o mestrado e o doutorado, eu passei para o concurso lá na nutrição da UFRJ.
E quando eu passei para o concurso, eu queria já desenvolver alguma pesquisa que vinculasse, que relacionasse com nutrição. Foi aí que eu comecei a buscar algumas linhas de pesquisa e me encontrei justamente na linha de pesquisa de nutrição e câncer, principalmente na área de alimentos funcionais e câncer. E aí eu passei um período assim, tentando atrelar todo aquele conhecimento que eu tive na parte de ciência básica, da bioquímica, com o que eu queria aplicar dentro da área de nutrição. E aí, nesse momento, eu lembro que veio um professor da USP, é um grande amigo também, o Thomas Ong, que ele veio dar uma palestra lá para a gente na nutrição, e ele trabalhava com modelo animal de câncer de mama, de câncer hepático, enfim. E aí, eu conversando com ele, com as 3 primeiras alunas que começaram a trabalhar com câncer, isso já deve ter uns 15 anos, eu acho. Nós conversamos e foi aí que a gente meio que estabeleceu um modelo, em função da experiência do próprio Thomas, de trabalhar com modelo de células. Foi assim, então não vamos pegar um modelo animal por enquanto, vamos para um modelo de células, e basicamente eu estou nisso aí já, como eu falei, uns 15 anos, né, trabalhando com alimentos, vamos dizer assim, ou compostos bioativos e câncer. Né? E algumas linhagens de câncer, não só câncer de mama, mas hoje pode-se dizer que é assim, o carro-chefe do laboratório, o câncer de mama, que eu tenho trabalhado. Né? E aí, o que é interessante, né? O que me fez levar para essa área do câncer de mama? É uma doença, o câncer, é uma doença, é a segunda doença que mais mata no mundo, né? A gente tem a doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares, mas tem o câncer de mama, o câncer em geral. Então, se pensar no mundo inteiro, por exemplo, em estatística bem geral, né, eu sempre falo isso quando vai dar uma palestra, uma aula, toda mulher ela tem que ter, sempre ficar em mente na questão da prevenção, na questão do autoexame, porque, de fato, 1 a cada 7 ou 8 mulheres no mundo vai ter o câncer de mama. Então, é uma doença com incidência altíssima, né? E que muitos fatores que nós podemos modificar, alterar, melhorar, estão atrelados ao desenvolvimento desse tipo de câncer, que é o câncer de mama. E falando especificamente de nutrição, já se sabe que a alimentação é um fator importantíssimo para a prevenção do câncer de mama. E, então, é isso, a incidência é altíssima, todas as mulheres têm que realmente se preocupar, né? Tem que realmente fazer os exames de rotina, e a alimentação, o estresse, o fumo, assim, existem vários fatores de risco, mas a alimentação, ela contribui com um percentual muito grande para o desenvolvimento de câncer em geral. Então, você pode ter aí, por exemplo, 20%, 30%, dependendo do tipo de câncer, o fator alimentação muito atrelado a isso. Então, a gente tem que olhar a alimentação com muito cuidado. E o que é muito legal, assim, que eu acho que a gente pode hoje afirmar isso, né? Assim, há 10 anos atrás a gente não podia, e hoje a gente pode afirmar. A alimentação, principalmente com a alimentação rica em frutas, legumes, verduras, alimentação rica em vegetais e, obviamente, uma alimentação rica em compostos bioativos, né, que não são nutrientes, mas são componentes importantíssimos na nossa alimentação. A gente tinha até, como eu falei 10 anos atrás, uma relação direta com a redução do risco do desenvolvimento de uma doença, com a prevenção. E hoje a gente afirma que esses compostos bioativos, eles até curam o câncer. Aí tu fala assim, nossa, Eliane, você vai falar uma coisa dessa no podcast. O que é interessante aqui? É falar aquilo que a gente tem de relevância e de comprovação científica, né? E aí, como é que a gente fala isso? Eu falo com muita segurança aqui nesse podcast. Atualmente, existem muitos ensaios clínicos que são com humanos. Então, né, mulheres, por exemplo, com câncer de mama, ou diversos tipos de câncer, que associam o tratamento
de quimioterápico, então, para tratar aquele determinado tipo de câncer, com compostos bioativos de alimentos. Então, isso é fantástico. E aí, puxando um pouco daquilo que a gente faz no laboratório, né? Apesar de trabalhar com células, a ciência, ela caminha no sentido de que até você chegar no humano, até no contexto que a gente está conversando aqui, né? Até chegar numa mulher que tenha câncer de mama e propor um tratamento, você tem que partir de uma pesquisa básica. Então, você tem que partir daquilo, por exemplo, numa célula de câncer, num animal que você induziu um câncer de mama, especificamente que a gente está conversando, e identificar um medicamento que vai curar aquele tipo de câncer, o efeito colateral que tem ou não, enfim. Então, hoje é o que eu falo, já se tem uma relação muito positiva e que isso é muito interessante de associar compostos bioativos com quimioterápicos em mulheres que estejam em tratamento com câncer de mama, né? Não só câncer de mama, mas outros tipos de câncer. Então, isso é muito, muito, assim, promissor para essa nossa área aí da nutrição e câncer, né? De uma forma geral. Muito promissora mesmo. Fantástico, Eliane, fantástico saber que as pesquisas estão avançando nesse nível, né? Eu lembro que quando eu estava ali fazendo mestrado, inclusive no INJC, lá com vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no INCA, não no setor de nutrição, e sim num setor mais ligado aos sistemas de informação, Siscol e o Sismama, né? Então, foi muito interessante também você trazer e contextualizar quem está nos vendo, quem está nos assistindo, da magnitude desse problema, né? Que o nosso podcast também possa, enfim, somar aí nas ondas sonoras e visuais com uma causa tão necessária. E agora, fazendo um pouquinho de graça, que, né, Eliane me conhece há muitos anos e sabe, assim como quem nos ouve, quem nos vê, né? A parte boa de vocês estarem tendo pedido atendido aí de nos verem agora, né, nesses episódios que a gente está entrando com mais força no YouTube, é vocês verem que Eliane está a mesma aluna, a mesma professora de 10, 15 anos atrás. Então, não sou eu que estou falando, é quem conhece ela que está vendo, assim como eu estou positivamente observando isso. Mas pegando esse gancho, Eliane, do que você falou, né, do olhar da nutrição para a prevenção e para o tratamento, inclusive, né? E isso sendo muito positivo, eu queria conversar um pouco da questão da prevenção nesse momento. Eu acredito aí que mais para frente o Anderson vai jogar essa bola aí contigo. Mas por agora, eu queria muito que você pudesse dividir com os nossos ouvintes o que a gente tem de evidência científica em termos de comportamentos alimentares, escolhas alimentares, versus prevenção de câncer de mama. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida contigo, como professora de avaliação nutricional, né? Qual o peso que o estado nutricional tem nessa história? É pela comida em si, ou tem também um peso relacionado a possíveis excessos de peso e por aí vai? Eliane, já vou interromper. Ela já começou agora a roubar. São 2 perguntas já, tá vendo? Foi só ir para o vídeo, ela já começa a querer invadir aqui, a perguntar mais do que devia, mas tudo bem, vamos lá. Ótimo, ótimo. Então, acho que foram 2 perguntas, né, Luana? A questão da alimentação em si, como um fator de prevenção, e a questão do estado nutricional do indivíduo, né? Sabe-se que sobrepeso e obesidade têm uma relação direta com o aumento da incidência do câncer de mama, né? Então, normalmente as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas apresentam sobrepeso e obesidade. Então, é importante, né, ter um estado nutricional, um peso corporal adequado para a altura, enfim, né, é o que a gente chama de um indivíduo eutrófico, né, a mulher manter o peso sem chegar a sobrepeso e obesidade, porque realmente isso aumenta muito a chance da incidência do câncer de mama, né? Em relação à prevenção, e aí vamos voltar a isso, né? Que a gente vai lembrando um monte de coisa ao mesmo tempo. O que está acontecendo com a população brasileira? Estou focando na população brasileira, nem população mundial, né? Porque quem vai nos ouvir somos nós, né? Brasileiros. A população brasileira está aumentando cada vez mais a incidência sobre sobrepeso e obesidade. Então, se tem uma relação direta sobre sobrepeso e obesidade, você, de certa forma, já faz uma associação e vê que aumenta ainda mais a incidência de câncer de mama na população, né? Então, por exemplo, o INCA, você que falou que trabalhou lá,
né, o Instituto Nacional do Câncer, ele tem a estimativa, eles fazem estimativas anuais de novos casos de câncer. Então, por exemplo, para esse ano, são mais de 60 mil novos casos de câncer de mama. E aí você tem uma curva, né? Vai aumentando na população sobrepeso, vai aumentando a obesidade. Então, esse é um fator importante, a mulher tentar manter o peso, porque isso é até um fator de prevenção ao câncer de mama. E aí, manter o peso, o que significa isso? Tem tantas variáveis, né? Você já, né, com vários podcasts que vocês já fizeram, dezenas aqui, claro que já convidaram alguém para falar de obesidade, enfim. A obesidade, ela é uma doença e ela, relacionada com câncer, tem, não só mama, mas outros, tem uma relação totalmente direta, né? E aí, falando da prevenção, a prevenção nada mais é do que você, dentro da alimentação, aumentar a ingestão de frutas, legumes e verduras, diminuir os alimentos processados, aumentar o conteúdo de fibra na alimentação, obviamente manter o peso corporal, como eu falei, evitar o sobrepeso e obesidade. E aí, focando em termos de alimentação, nesses vegetais que eu falei como fontes de compostos bioativos, o que é interessante é que você tem que, desde, vamos supor, o de jejum, café da manhã, até a hora de dormir, tentar incluir alimentos que sejam considerados alimentos protetores. Então, incluir sempre esses legumes, verduras, frutas, de forma em que você consiga fornecer na sua dieta esses constituintes protetores. Então, quanto mais colorido, melhor em termos desses compostos bioativos, né? Então, só para... Isso acho que todo mundo hoje já ouviu falar e que está muito mais fácil, né? Por exemplo, pegar o vinho tinto como fonte de resveratrol, inclusive, que é uma molécula que a gente trabalha muito, as especiarias, como a própria cúrcuma, com a curcumina, com a própria pimenta preta, como piperina, as frutas vermelhas, né, as berries, aqui a gente não consome muito, mas pode se considerar talvez um morango, a gente tem aí uma quantidade importante de compostos também que tem uma ação anticâncer, uma boa regulação do trânsito intestinal, então a quantidade de fibra, tem uma relação direta do nossa microbiota intestinal com o desenvolvimento de câncer e câncer de mama também. E aí o uso de probiótico, por exemplo. E aí fala assim, então, será que é interessante? Eu vou entrar num assunto que é bem polêmico. Então será que vale a pena, Eliane, suplementar? Vou suplementar com uma curcumina, vou suplementar com resveratrol. Então, a questão da suplementação é extremamente delicada. Por quê? Porque o que eu vejo de suplementação, assim, será que a Eliane está sendo controversa com aquilo que ela faz? Não é. Né? Eu trabalho com compostos bioativos, eu trabalho com quimioterápicos, eu vejo ali aquela célula de câncer morrendo na minha frente quando eu associo esses compostos, isso é fantástico, né? Eu vejo na literatura, eu vejo ensaio clínico que realmente a gente tem essa cura, como eu falei, né, dependendo do tipo de ensaio clínico, da fase do câncer, do tipo de câncer, porque existem vários tipos de câncer de mama, tá? Não é câncer de mama é qualquer um, existem vários tipos. E o que é muito, muito legal, assim, de se discutir é que ainda não se tem um consenso de utilização de suplementação. Então, eu falo isso talvez para ficar muito claro. Hoje, Eliane, se eu tiver um diagnóstico de câncer de mama, eu não me suplementaria. E por que eu estou falando isso? Porque existem ensaios clínicos, mas são ensaios clínicos específicos. Então, mais um exemplo aí. Existe um tipo de câncer de mama que é um câncer muito agressivo, que é chamado um câncer de mama triplo negativo, ou seja, ele não tem uma resposta hormonal. Por exemplo, você pode estar usando estradiol, você pode estar fazendo uma suplementação com progesterona e o teu câncer não vai proliferar, porque ele é triplo negativo, ele não tem receptor para aqueles hormônios, tá? Então, não significa que aquele tipo de câncer, aquela molécula ela vai agir. Por que eu estou falando isso?
porque a suplementação é muito delicada. Quando eu falei, por exemplo, do resveratrol, ou quando eu falo de alguma outra molécula, por exemplo, da linhaça, alguma outra molécula que tem uma ação estrogênica, que é interessante, por exemplo, uma mulher que esteja na menopausa e que tem um nível de estrogênio muito baixo, que é o comum da menopausa, e que faz uma reposição, ou que tem via uma suplementação com um fitoterápico desse, dependendo do tipo de câncer, você pode induzir o câncer. Então, ter muito cuidado, né? Ter o diagnóstico, saber o tipo tumoral, por meio de uma biópsia, por meio de um exame genético, enfim, é que você vai poder conduzir dessa forma. E aí, para eu não esquecer esse gancho, né? Assim, a gente tem consensos em nutrição, tá? Então, nutricionista ouvindo, um paciente ouvindo, uma pessoa leiga, enfim. O que eu tomo, o que eu não tomo, porque é tão difícil falar de suplementação, né? Ainda mais pessoas que estejam, às vezes, num tratamento com quimioterápicos, é muito cuidadoso a questão da suplementação. Mas, por exemplo, o próprio consenso do INCA, ele estabelece lá como o tipo de bioativo, vamos dizer assim, com relevância científica, os probióticos. Aí fala assim, então qualquer mulher que tenha câncer de mama pode usar probiótico? Não, não pode. Por quê? Porque se é uma mulher que está imunodeprimida, que é normal quando se faz um tratamento quimioterápico, radioterápico, e que tenha níveis sanguíneos lá de determinados marcadores, um valor X, não pode fazer nem uso de probiótico. Então, é muito cuidadoso essa questão da suplementação, que eu acho interessante a gente trazer aqui, porque, enfim, às vezes as pessoas, né, imagina alguém que vai ter um diagnóstico, ela quer a cura daquilo. Então, ela vai buscar na internet, vai ver que chá daquilo, o suplemento daquilo faz bem, mas tem que ter muito cuidado, porque nem sempre a associação é positiva, é isso que eu quero falar aqui. Você tem, o que eu comecei conversando com vocês, é que a associação, ela tem sido positiva, mas tem determinados quimioterápicos que a associação não é. Então, cada caso é um caso. Por isso que sempre a gente coloca, depende da suplementação, depende do tipo do tumor, depende do tipo de quimioterápico que está utilizando. Então, tudo isso são fatores que devem ser levados em conta quando se tem um tipo de suplementação. Mas eu gosto de falar muito, né, porque é um assunto que eu amo. Mas vamos voltar, assim, à prevenção. Vamos trabalhar com o quê? Alimento, né? Então, desde o café da manhã, gente, desde o jejum até a hora de dormir, é tirar processado, é tirar o pacotinho de biscoito, tá? É aquilo de comer de verdade, comer frutas, legumes, verduras, o mais colorido possível. Então, café da manhã inclui uma fruta, no almoço, né? Pega e coloca especiaria, melhora a qualidade nutricional, aumenta a quantidade de vegetais, evita a fritura, aumenta vegetais, está aumentando fibras, está aumentando compostos bioativos. Come arroz e feijão, é importante comer arroz e feijão, né? Então, a gente tem compostos bioativos importantes em todos esses alimentos, e a associação é benéfica, né? Eu até me convido, porque existe assim, um assunto que eu acho assim, fantástico. Eu também sou professora de técnica dietética, né? Na pós-aula de funcionais, mas na graduação técnica dietética. E o que é fantástico? É como eu devo consumir os alimentos, né? Então, você tem o alho, você tem a pimenta, você tem a cúrcuma, você tem as frutas vermelhas, você tem o chá verde. Como é que eu consumo isso? São alimentos benéficos para a saúde, que deve consumir ao longo do dia, porque a gente, a princípio, não armazena isso no nosso corpo. Então, é tipo assim, aquela prevenção diária. Todo dia está consumindo alimentos de qualidade. Só que existem combinações fantásticas de você... Como é que eu preparo, pré-preparo e preparo um alho? Como é que eu posso associar especiarias? Como é que eu posso comer uma brássica, né? Uma crucífera, um brócolis, uma couve-flor, uma abobrinha. Então, existem, assim, combinações fantásticas que a gente pode até discutir um dia, se vocês quiserem, que é outro lado da nutrição que eu amo muito,
que é a melhor forma de combinação dos funcionais, né? Para a gente tentar obter o melhor, extrair o melhor daquilo que a gente tem no próprio alimento, para a gente absorver melhor no nosso organismo, né? Enfim, eu falo muito, eu adoro esse assunto. Queremos, né, Anderson? Já É está bom que já tá até gravado, agendado. A inclusive. gente já entrou na sua Google Agenda e já botou lá uma data sem você ver. O tema já está definido, Luana. Como consumir os alimentos para aproveitar melhor os nutrientes de forma saudável. Olha, o título aí do nosso próximo programa com a Eliane já está amplamente convidada. E quem eu vou convidar também agora para falar é você, Camila. O que você está achando do programa? Qual é a dica que você traz aí para os nossos ouvintes? Olá, Anderson, olá, Luane, olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito especial, pois de fato é muito importante que apoiemos essa campanha do Outubro Rosa para fazermos a nossa parte na conscientização à prevenção do câncer de mama. E assim como a nossa convidada Eliane tem pontuado perfeitamente, é importante que essa prevenção venha também associada a um cuidado com alimentação e nutrição, para prevenir o desenvolvimento do câncer de uma forma geral. Por isso, deixo como dica um relatório do INCA, para que você, ouvinte, possa entender um pouco mais sobre esse tema tão importante, fazendo parte da ação do reconhecimento social da melhora dos hábitos saudáveis para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Dieta, nutrição, atividade física e câncer. Uma perspectiva global. Um resumo do terceiro relatório de especialistas com uma perspectiva brasileira. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Bem, obrigado, Camila. Eliane, entrando agora um pouco no lado da ciência, né? Eu queria explorar um pouquinho esse lado que você trouxe dos compostos bioativos e do câncer de mama, né? Quais têm sido as novidades e as evidências científicas desses compostos com câncer de mama e, de repente, aquilo que você tenha, inclusive, observado nos trabalhos aí que você faz? Ótima pergunta, né? A questão do que a gente tem de evidência. Assim, se a gente faz quando a gente pega evidência, a gente tem que pegar estudos com humanos, né? Então, pegar meta-análises, pegar aquilo que está sendo aplicado na prática clínica, né? Então, focando em câncer de mama e câncer em geral, o que a gente tem? Quando o indivíduo tem câncer, tem um diagnóstico e vai fazer um tratamento, e quando utiliza quimioterápicos, que é, né, um dos principais tratamentos do câncer, de uma forma geral, e do câncer de mama também, dependendo do tipo, você tem os 3 tipos, né? Você tem o cirúrgico, você tem a radioterapia e tem a quimioterapia. Todos eles, né, principalmente a quimioterapia, você tem os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Então, você tem a queda de cabelo, você tem o enjoo, você tem vários efeitos colaterais, às vezes diarreia, enfim. Isso depende muito do tipo de medicamento que está sendo utilizado, a fase da quimioterapia, enfim. O que tem hoje de evidência? O que tem de evidência, Anderson, é mais na questão de principalmente 2 tipos de compostos bioativos, pode-se dizer assim, tá? Como eu falei, os probióticos, né, que são as bactérias benéficas do nosso organismo, e também os curcuminoides, principalmente a curcumina. Então, esses são, assim, vamos dizer, as estrelinhas, os que têm mais evidência científica, não descartando outros, mas que têm mais ensaio clínico, que têm mais pesquisas conduzidas na área. Para probióticos, a gente vê muito a redução dos sintomas da quimioterapia. Então, um indivíduo, uma mulher que tenha câncer de mama, quando faz uso de probiótico, pode fazer uso, por isso que eu quis falar da questão do consenso do INCA, porque não é toda mulher que pode fazer uso. Então, dependendo lá dos níveis de neutrófilos, abaixo de 1000, você não pode usar probiótico, porque tem uma né, está muito imunodeprimida e não pode fazer. Então, mas se a mulher tem uma possibilidade de uso, ela principalmente melhora as questões das sintomatologias gastrointestinais. Então, enjoo, diarreia, náusea, com probiótico. Então, isso já tem evidência clínica para isso, tá? E a questão dos curcuminoides, principalmente a curcumina, né, que vem da cúrcuma, daquele rizoma,
é a questão de diminuir o processo inflamatório, que está muito atrelado ao desenvolvimento do processo tumoral. Então, já se tem evidência clínica do uso da curcumina para isso. Só que a curcumina é aquilo, a gente pode estar como prevenção, adicionando na dieta, às vezes é o tal shot que considera milagroso, mas não é, né? Não adianta tomar o shot de manhã e pedir um iFood à noite, como eu falo, colocar uma cúrcuma, né? O próprio curry também tem menos quantidade, mas no arroz, enfim, a dieta você tem como sempre diversificar para aumentar os compostos. Porém, e aí isso é interessante, né? A cúrcuma é muito difícil você conseguir via alimentação, porque a quantidade para chegar na célula, lá naquela célula tumoral, ela não vai dar via alimentação, porque a absorção, nosso mecanismo de absorção desse curcuminoide, a gente absorve muito pouco. Mas hoje, mais uma vez, a ciência está desenvolvendo, isso muito mais na área de farmacologia, desenvolvendo vias de liberação lenta, de formas, de cápsulas que você pode melhorar a absorção, não emulsificar esse tipo de cúrcuma, esse tipo de curcuminoide, curcumina, e melhorar a absorção. Melhorando a absorção, você vai ter maior teor, maior concentração lá naquela célula que tem que ter o efeito. Então, hoje, assim, prático é probiótico, diminuindo efeito deletério, efeito colateral de uma quimioterapia, principalmente. E curcumina com potencial anti-inflamatório. Isso prático, né? Assim, o que tem feito. E o que é muito promissor é justamente essas associações. Por quê? Quando você associa o quimioterápico com o composto bioativo, você diminui a concentração do quimioterápico, porque você tem um composto bioativo que tem uma ação molecular similar ao quimioterápico. E aí o que gera? Diminuir o efeito colateral, porque você diminui a dose do medicamento. Então, isso é promissor. Ainda não está assim definido na questão da literatura, do consenso científico. Mas isso eu estou vendo que daqui a pouco vai chegar, sabe? A questão do... E eu falo daqui a pouco mesmo, eu não vejo nem 5 anos para isso acontecer, porque isso é fantástico, né? Uma pessoa que tem um tratamento com quimioterápico e que tem todo o efeito colateral, e você entrar com um composto que vai ter uma ação similar e vai melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo em termos de efeitos colaterais, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, né? Enfim. Excelente, Eliane. Nossa, a gente vai estar à espera e a gente vai estar de olho no seu grupo de pesquisa, que sempre é fonte de evidências aí na área fundamentais, né? Agora, aproveitando que o Anderson estava e vocês estavam tratando da questão de evidências científicas, câncer, no geral, também é uma área onde a gente tem desserviços, né? Informações, por vezes, falsas, né? Então, acho que a gente fez um passeio bonito no nosso papo até então, né? A gente tratou da questão de estado nutricional, prevenção, tratamento. Eu acho que agora entra até pela questão do mês ser um mês de sinal de alerta, vamos fazer os exames, né? Eu acho que cabe uma pergunta um pouco, né? Sinal amarelo, alerta, né? O que não é evidência, o que você, enfim, seja em projetos de extensão, seja nas próprias pesquisas, escuta repetidamente, que você acha que vale a pena para quem está vendo e escutando a gente, as pessoas saberem que isso não é uma verdade, né? Aquela famosa mitos populares, não sei se tem algum aí clássico dessa área. Tenho até uma dúvida aqui que eu queria tirar contigo, por exemplo, carnes bem passadas, né? A gente às vezes escuta pessoas associando a isso a determinados tipos de câncer. Teria evidência para o caso do câncer de mama? Me fale aí alguma questão para a gente desmistificar nesse espaço. Boa pergunta, né? A questão do próprio processamento de alimentos. Bom, primeiro mito, né? Um mito que eu acho que para todo tipo de câncer, que é interessante a gente reforçar aqui, é o que eu no início comentei, né? É genético. A alimentação contribui até mais, né, do que a própria carga genética. Eu posso falar isso para o câncer de mama. Então, claro, se a mãe teve, a tia teve, tem um histórico familiar, você tem mais chance
porém, não é isso que vai determinar você ter o câncer de mama. E aí, indo nessa parte de mito, não significa que tua mãe teve, você vai ter. A prevenção entra na alimentação. Então, eu falei na prevenção, da gente incluir esses alimentos saudáveis, mas também evitar aqueles que são ruins. Então, a Luana levantou a bola aí para as carnes vermelhas, principalmente a forma do preparo dessas carnes, a forma de consumo, né? Então, por exemplo, carnes defumadas, existem a formação de determinados compostos nesses alimentos que são já conhecidos, que são compostos que levam a uma maior incidência do câncer, populações que consomem mais. Então, você tem estudos que mostram, por exemplo, a população japonesa, né, que tem incidência menor, tem grande consumo de chá verde. É diferente da dieta ocidental, com aquele padrão mais de fast food, de carnes processadas, enfim. Então, tem vários compostos formados durante, por exemplo, a cocção da carne ou o processo de defumar a carne, que geram compostos maléficos ao nosso organismo, né? Vou dar um exemplo. Você falou dos compostos, as nitrosaminas, os compostos, né? Mas também existem com o próprio, eu vou grelhar um frango, ou vou estorricar uma carne como um bife, sei lá, que, enfim, você gera compostos que são produtos de glicação avançada, são chamados EIGES, né? Isso já tem também uma relação direta com geração de câncer, né? Não só câncer de mama. Então, a gente tem a alimentação como um aliado, mas dependendo da alimentação também pode ser um vilão, né? Eu acho que isso é muito importante realmente levar essa informação, né, para todo mundo. Eliane, a gente chega no momento, então, agora do podcast, que a gente, depois dessa conversa um pouco mais séria, né, a gente parte com uma parte um pouquinho mais subjetiva. A gente sempre pede que o nosso convidado, a convidada, traga uma imagem, né? Eu vou até pedir para o pessoal aí do nosso bastidor colocar, para que todo mundo possa ver. Ela aí, apareceu. E a gente queria que você dissesse, então, por que você escolheu essa imagem, o que ela te remete à ciência da nutrição, o tema de hoje, o que ela tem a ver aí com a tua história, por que você escolheu ela? É interessante essa pergunta, hein, Anderson? Mas, enfim, acho que a luz, né? A luz no fim do túnel. Sempre tem uma luz para alguma coisa. E aí, eu acho que qualquer pessoa que tenha, e aí hoje a gente vai falar de mulher, né? A gente está no mês de outubro, o outubro rosa, a consciência do câncer de mama, o autoexame é importante, mas a luz é isso, a pessoa ela tem que, ela própria, perceber qualquer modificação que tenha, né? É interessante isso, às vezes é um autoexame, é uma dorzinha na mão. O câncer não dói, gente. O câncer não dói, ele é silencioso. A mulher, muitas vezes, ela não faz um autoexame, ela não faz ela não busca consulta regular, ela, né, a partir dos 40 anos tem que realmente fazer mamografia, enfim, a gente ainda está continuando o papo sério, né? Mas, assim, a luz, o que é a luz? Cada indivíduo, ele tem a possibilidade de buscar a informação. A luz é isso. A ciência é isso, né? A gente tem sempre uma luz no fim do túnel, a gente tem sempre pesquisas sendo conduzidas em diversas áreas. Então, além da luz, tem vários desenhos aí, né? Tem maçã, tem microscópio, já nem lembro mais o que tem uma, né, dupla hélice, mas, enfim, isso tudo é ciência. E para a gente ter o conhecimento, para a gente ter não só o conhecimento, mas a cura de doenças, tudo isso passa por ciência, né? Então, quando eu falo de pesquisa aplicada, quando eu falo que mulheres podem consumir tal coisa ou não, é porque alguém teve uma ideia, aí tem a luz lá, né? Eureka, descobriu alguma coisa. E com essa ideia, foi atrás do conhecimento, foi atrás de buscar aquela resposta, e em cima daquela resposta, gerar conhecimento. A gente, como docente pesquisador, faz isso para a comunidade científica, né? E esse conhecimento, ele traz luz,
na vida das pessoas, né? Por mais que eu faça uma tiquinha de coisa no laboratório da UFRJ, mas esse tiquinho de coisa aqui, junto com o tiquinho de coisa ali, no mundo inteiro, gera conhecimento. E isso é o quê? Gerar luz, né, na vida das pessoas. Eu acho que fazer ciência é isso, é iluminar a vida das pessoas, independente da área da ciência que a gente esteja trabalhando. Acho que é isso. E, Luana, lá vem a nossa equipe dizendo com essa musiquinha que a gente tem que terminar, hein? Passou rápido. É verdade, Anderson. Passou rápido. Você viu como vocês aí da área de alimentos, né, tem uma fama aí na nutrição, na ciência da nutrição, mas você viu que bonito esse momento, professora Eliane Fialho, né? Arrebentou nessa reflexão. Fiquei aqui, ó, arrepiada e tenho certeza que a galera que está nos acompanhando também. Queria agradecer o brilhantismo, realmente muito promissor, Eliane, ver o quanto as pesquisas estão avançando na área, parabenizar você e o teu grupo. Por agora, eu queria que a Bianca relembrasse a quem está nos ouvindo, nos assistindo, onde o pessoal pode ter acesso a outros episódios, interagir com a gente pelas redes sociais. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca! E por agora eu queria abrir novamente o microfone do podcast Ciência da Nutrição para que Eliane pudesse deixar uma mensagem final, alguma reflexão, algum recado que você queira deixar para o pessoal, Eliane. O recado é acreditar em ciência, né? Não acreditar em fake news. Então, a ciência ela é extremamente importante. Esse podcast ele é super interessante porque traz a ciência da nutrição e especificamente pelo tema que a gente falou hoje, né, é a questão do autoexame, da consciência da alimentação, do autoexame, enfim. Acho que é esse o recado aí que eu queria deixar para todo mundo. E agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco daquilo que eu venho trabalhando lá na UFRJ. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Obrigado, Ana. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast. Lembrando, que ainda não se inscreveu no canal, ajudar a gente a divulgar o trabalho. Então, inscreva no canal, dá uma curtida nos nossos vídeos. Luana, hoje ficou fácil fechar o programa, né? O que a gente está fazendo aqui é acender mais uma lâmpada. A verdade é essa. A luz está presente na vida de todo mundo. A gente sabe que o câncer de mama, muitas das vezes, tenta apagar essa luz, às vezes dificulta que ela possa se iluminar, mas a gente veio aqui hoje com essas informações no sentido de que, primeiro, né, quem está vivendo essa situação possa conhecer um pouquinho mais do que está vivendo, para quem conhece alguém dividir essas informações e, mais do que isso, contribuir nesse mês para o processo de prevenção. Mais uma lâmpada acesa, mais um dia da nossa vida. Vamos em frente. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.